Eu vou falar sobre a historicidade, a tradição e a historicidade da presença de Camões em Macau. E vou começar por partilhar aqui o meu PowerPoint. Muito bem. E vou entrar já aqui, né? Vou começar já a ler o que eu preparei para ler em 40 minutos. Isto foi testado ao cronómetro, portanto espero bem que não ultrapasse o tempo que eu previ. Começo por lembrar que Camões esteve na China. Não há quem ponha isso em dúvida. E venho hoje aqui para defender, para esclarecer, que a China que ele visitou, foi o estabelecimento de Macau. A dúvida que eu vi pela primeira vez em 2006, há 18 anos, a um historiador da gesta oriental lusa, justamente aí em Macau, era de que a China, que Camões visitou, tanto poderia ser Macau como um dos outros 4 ou 5 portos chineses que os portugueses começaram a visitar em 1517. Só que há séculos, que agentes de Macau sabem que a China onde Camões estanciou foi Macau. Ora, quem não sabe o peso da tradição por estas paragens, pelas paragens macaenses chinesas? Em 1887, o conde de Arnoso, em Pequim, tinha isso bem presente, quando escreveu no seu relato da viagem da delegação portuguesa a Pequim. Diz ele: o respeito da tradição é tudo neste país. Ele deu-se conta disto e de tal ordem que mais à frente torna a repetir: o respeito e o culto da tradição é tudo neste país. Curiosamente, essa evocação feita em finais do século XIX pelo Conde Arnoso, essa evocação do apego à tradição, é feita justamente quando alguns críticos europeus começam a questioná-la, questionar a tradição, finais do século XIX. E porquê? Com que dúvidas? Todas essas dúvidas se baseavam na premissa de que o nosso poeta quinhentista tinha estado na China nos anos 1550. Uns defendendo 1558, outros 1556, enfim, há para todos os gostos, podendo ser de facto quer Macau, quer um qualquer dos outros portos do Império do Meio que os portugueses frequentavam. Só que essa premissa, que essa historiografia em que essa historiografia se baseava, estava errada. De facto, Camões não esteve na China nos anos 1550. E aí tem toda a razão, não esteve em 1550. É verdade. A data que propõe o distanciamento de Camões na China e de onde ele viu o Japão, essas ilhas que, meio escondidas, respondem de longe à China, de onde vem buscar-se a prata fina, todos reconheceram, o canto décimo, é a de entre 1562 e 1564. E não o digo por acaso. Vamos ver. A China, em Camões, foi já o porto de Macau, visto que, após o assentamento que o capitão Leonel de Sousa estabeleceu com os mandarins de Cantão em 1554, viemos a ter a permissão da abertura paulatina do comércio com os chineses. Havia que escolher, que optar, que nos fixarmos num só porto. Até aí os mercadores lusos vindos de Malaca faziam os seus negócios em Sanchuan. Depois do acordo luso-chinês, os lusos-chineses convidaram os portugueses a frequentar Lampacau, tinham interesse nisso, não interessa agora porquê. Os lusos vieram efetivamente a ir para Lampacau a partir de 1555, durante 5 anos. Numa primeira fase, foi a ilha de Lampacau o entreposto comercial privilegiado dos portugueses, mas foi abandonada definitivamente a favor de Macau a partir de
1560. A coisa é de tal ordem que nesse ano de 1560 já a população permanente de Macau andaria pelos 500 ou 600 portugueses. Já os moradores de Macau estavam a pagar o afuramento às autoridades de Guangdong, uma quantia anual de 20 mil taiéis de prata. E o movimento de navios para o Japão intensifica-se a partir desse ano, aumentando de 1,2 para 2,5, isto é, para mais do dobro, comparativamente com o início da década anterior, quando se partia de São João e Lampacau. A distribuição das viagens, abrangendo o tempo em que Camões terá estado em Macau, é o seguinte. Em 1560, 2 navios. Em 1561, 5 navios. A partir do ano em que Camões chega a Macau, 1562, 3 navios. Em 63, 3 navios. Em 64, 3 navios. E por aí fora. Ora, isso só foi possível com a promoção da cidade portuária de Macau a entreposto exclusivo dos portugueses no comércio entre Guangdong e o Japão a partir de 1560. A normalidade desse comércio triangular Cantão, Macau, Japão, Japão são as ilhas de Kyushu, estabelece-se exatamente à época em que, como defendemos, Camões esteve em Macau. Tudo isto está estabelecido, quer por Luís Filipe Barreto, naquele seu livro Macau, Poder e Saber, séculos XVI e XVII, ou por Rui Manuel Loureiro, no seu Fidalgos, Missionários e Mandarins, Portugal e a China no século XVI, são obras de referência. E são trabalhos recentes, já deste século, da primeira década deste século XXI, pelo que a mim só interessa isto. Em 1562, quando Camões embarcou na nau do Trato, capitaneada pelo capitão Pedro Barreto, com provedores dos defuntos dessa viagem para a China e Japão, o rumo que tomou, e onde veio a desembarcar e a estanciar 2 anos, foi Macau. A partir de 1560, Macau prospera como único e exclusivo porto dos portugueses nos mares do sul da China, a tal ponto que o cartógrafo Fernão Vaz Dourado, que conheceu o poeta nos círculos cultivados de Goa e que, ainda segundo Vasco Graça Moura, terá feito para Camões algumas folhas desenhadas para que o poeta fizesse a descrição das novas paragens a que havíamos chegado. Justamente ele, Fernão Vaz Dourado, nascido em 1520, filho de pai português e mãe indiana, é quem faz representar pela primeira vez Macau num mapa, feito em Goa, como resultado das informações concretas da região, é designado por Carta da Ásia de Ceilão ao Japão e está inserido num atlas de 20 folhas do cartógrafo e revela um conhecimento profundo do Oriente, fruto do diálogo com os navegadores e os geógrafos asiáticos. Nesse tempo, como Sofia de Mello Breiner lembrou num poema, os nossos marinheiros navegavam sem o mapa que faziam. Em 1560, decidido finalmente Macau como sendo o melhor de todos os portos, o mais certo e seguro, a coberto das intempéries e dos tufões, Macau inicia a sua secular existência como entreposto mercantil entre duas culturas, duas civilizações. E 10 anos depois, graças a Fernão Vaz Dourado, Macau já está no mapa, literalmente. Se no imaginário da generalidade das pessoas Macau era China, sem mais necessidade, porque essa derivação toponímica já estava feita na mente das pessoas, a verdade é que, para um cartógrafo atento às novidades e aos detalhes registrais como Vaz Dourado, não escapou que, sendo Macau a China dos portugueses,
teve o cuidado, com um sentido de rigor e verdade, fazer mencionar em 1570 o topónimo Macau em carta própria. De resto, lembremos-nos que a tradição oral, desde cedo estabelecida, é secular e já teve para a historiografia força de documento, o que se compreende, visto a tradição ser justamente, e literalmente, a entrega, a passagem de algo, neste caso do testemunho de um determinado facto, de um determinado evento, de uma geração para a outra. Ora, essa tradição oral teve sempre alguns pontos a apoiá-la, desde logo a memória coletiva das gentes de Macau e o facto de, logo no século XVIII, ter tido o primeiro busto erguido nos Penedos de Camões, como homenagem ao poeta que aí se refugiara e vivera 2 anos. Mas a tradição passaria a ficar ainda melhor acompanhada. De facto, é já no século XX que começam a aparecer indícios documentais sérios relacionados com a memória de Camões em Macau, o primeiro dos quais em 1911. Refirmo ao título de Bens de Raiz da Companhia de Jesus, em que vemos mencionada a venda de um chão do campo dos Patanes aos Penedos de Camões, isto é, uma propriedade da Companhia de Jesus que está a ser vendida e é descrita como fazendo limite com os Penedos de Camões. Exatamente assim. Aos Penedos de Camões. Ninguém pode negar a importância deste documento. Pela designação e pela data, este documento é praticamente contemporâneo do estanciamento do poeta no cume do outeiro de Patane, nos Penedos de Camões, num dos muitos, aliás, que o outeiro tem, na verdade, e diz bem de como o conhecimento desse facto era muito forte entre as gentes e absolutamente indiscutido, fosse por quem fosse, do soldado ao capitão, do capitão ao fidalgo, ou do mercador ao letrado, por todos em geral, mas pelos padres jesuítas em particular, pois, como Luís Filipe Barreto indicou, na obra já mencionada, a Companhia de Jesus estabeleceu-se definitivamente em Macau quando? Em 1562, fixando residência definitiva em Santo Antônio, ao Patane, justamente ali ao lado dos Penedos de Camões. Com a chegada, nesse ano, de 1562, dos missionários jesuítas Luís Frois e Giovanni Battista de Monte, em 24 de agosto, com o capitão-mor Diogo Pereira, e em 1563, com a chegada em 29 de dezembro do primeiro grupo de jesuítas que vieram para se fixar no estabelecimento de Macau. Os jesuítas, melhor do que ninguém, sabiam do local que Camões escolheu para se acoitar enquanto viveu em Macau. Não na embarcação onde havia vindo, pejada de ratos e outras bichezas, piolhos e percevejos, para não falar do cheiro fétido que exalava do porão e dos cordames, mas num outeiro adjacente ao porto interior, onde a nau do trato fundiu. Quando, anos depois, os missionários jesuítas tiveram de identificar um terreno seu, não têm dúvidas em o mencionarem como fazendo limite com os Penedos de Camões. Esse documento, note-se, descoberto apenas em 1911 na Biblioteca da Ajuda, é, como sugere o Monsenhor Manuel Teixeira, de 1606, praticamente contemporâneo de Camões em Macau. A historiadora Beatriz Basto da Silva, sempre atenta à sua terra de adoção, a dos filhos e dos netos, inclusivamente, não hesitou de muito pertinentemente fazer constar na sua segunda edição da sua cronologia da história de Macau, fazer constar para o ano de 1562, depois de lerem Luís Filipe Barreto, sobre a primeira instalação permanente dos jesuítas na zona de Santo Antônio, na colina de Patana, nesse ano. Ler isso e também as minhas propostas, entretanto publicadas, as minhas propostas sobre o assunto, entretanto publicadas, ela diz isto.
para o ano 1562, nessa cronologia. Diz ela, esta informação reforça a convicção de que expressões como os Penedos de Camões, as bandas de Patane, propriedades dos jesuítas, consagram a presença de Luís de Camões. Ora bom, vemos que a tradição começava a transmutar-se em comprovações tangíveis, documentais, como os amantes das certezas tanto gostam, a comprovar a correção da memória das gentes de Macau, isto em 1911. Ora bom, Pedro Maris, na biografia de Camões, que fez para a edição dos Lusíadas de 1613, quando menciona a presença de Camões na China, ainda não menciona Macau. Em 1613 não menciona Macau, porque na geografia mental de cada um, China já era sinónimo de Macau. E por isso, quando se falava de China, era a Macau que se referiam. O relevo que se dava não era ao estabelecimento mercantil, mas ao império do meio a que ele pertencia. Dir-se-ia que o vulgar cidadão luso, frequentador daquelas paragens, sabia muito bem que para os chineses só a China contava. O Conde de Arnoso, nas suas jornadas pelo mundo, publicadas depois de ter visitado em 1887 Hong Kong, Macau, Xangai, Tianjin, Pequim, como secretário da embaixada que ali se deslocou para assinar o Tratado sobre a Tutela Portuguesa de Macau, compreendeu isso muito bem e diz isso desta maneira. Vou citar. Já o dissemos e não nos cansaremos de repetir. Para o China, só uma coisa existe no universo: a China. Mais nada. Fim de citação. Queremos que os portugueses de 500 já tinham percepcionado isso. Para os chinas, só a China. Ponto final. Por isso, dar relevo à omissão de Macau pelas fontes primevas não tem significado nenhum. É a opinião, aliás, do escritor Austin Coates, ao dizer: o prólogo de uma edição dos Lusíadas, publicada em Lisboa em 1613, refere que Camões visitar o Oriente, o que, na geografia da época, significava ter passado por Macau. Aliás, o próprio Camões peca dessa displicência, convenhamos, ao mencionar nos Lusíadas o Japão, a terra que, meio escondida, responde de longe à China. De longe à China. Repare-se, a China, embora sendo já Macau. Mas Camões estava demasiado perto dos acontecimentos e a estrofe do poema épico citada, quando foi escrita, ainda Macau tinha apenas uma dezena de anos. E nem ele imaginara quanto iria durar essa tal terra na China. Permite-me recordar o que Maria Augusta Lima Cruz, na mesma linha, afirma quanto à Índia e Camões. Diz ela, quando se fala da Índia, enquanto espaço de associação entre Camões e Couto, tenha-se em mente a designação atribuída à época a todo o conjunto do Império Português Oriental. Nem mais, nem menos. Mutatis mutandis, é isso que se pede ao leitor moderno. Tenha-se em mente, quando se fala da China associada a Camões, é de Macau que se fala. De facto, só com o decorrer de muito tempo, quando se veio a verificar que o interposto era para durar e as novas gerações começaram a interrogar-se sobre o que significava para os portugueses o topónimo China, é que houve necessidade de mencionar especificamente Macau em textos ou em biografias. E isso veio efetivamente a acontecer, quando finalmente, em 1624, Manuel Severino de Faria faz essa menção explícita na biografia que fez do Vate, dizendo claramente que a China onde Camões havia estado era Macau. Mas esta menção, feita por Severino de Faria, é importante por mais um motivo. É que Severino de Faria foi amigo e correspondente durante alguns anos, até Diogo de Couto morrer, claro, correspondente do cronista Diogo do Couto, que conheceu e conviveu com Camões anos no Oriente.
É dele que Severino de Faria recolhe numa série de informes, uma série de informes importantes sobre Camões, designadamente uma descrição minuciosa da aparência física do poeta, a que vos vou poupar, porque não é assim muito curta. O que inculca a ideia de ter recebido essa informação do seu fiável correspondente, isto é, de Diogo do Couto. Onde terá ido o chantre de Évora buscar tanto detalhe, senão a Diogo do Couto, foi amigo pessoal do poeta e que veio a ter a importância que se descobriu no século XX, agora em 1917, para o conhecimento da biografia oriental de Camões. Bom, em 1917, de facto, foi descoberto na Biblioteca Pública do Porto um manuscrito com uma versão da década oitava da Ásia, hoje conhecida como a versão extensa, o Códice do Porto. A década oitava, como muitos sabeis, é aquela que cobre a história dos sucessos dos portugueses na Índia de meados de 1564 a meados de 1571. E contém a referência à viagem que o cronista fez da Índia para Lisboa em 1569. A mesma que trouxe o poeta de regresso à pátria a partir de Moçambique. É aí que o cronista Diogo do Couto diz coisas inéditas e importantes sobre Camões e Macau, nas palavras de Maria Augusta Lima Cruz. Bom, lê-se essa dita versão extensa, publicada na edição crítica de Maria Augusta Lima Cruz, e o que li ali é claríssimo. Diogo do Couto dizia a um leitor atento: com que capitão havia o poeta ido para Macau? Pero Barreto. Ora bom, vejamos o que ele diz. Acompanha-me aí no PowerPoint, por favor. Diz ele que ali, na ilha de Moçambique, para onde Camões tinha ido, para aquela fortaleza de Moçambique, em companhia de Pero Barreto, quando este foi entrar naquela capitania, porque desejou ele de lhe fazer bem, Barreto a Camões, e o pôr em estado de se poder ir para o reino por estar muito pobre, porque ou por causa da viagem que com ele Barreto fez à China por provedor dos defuntos, que o governador deu. Ora bom, ao analisar a lista dos capitães da nau do trato, desde que passaram a ser monopólio da coroa, verifiquei que Pero Barreto Rolim havia sido capitão da nau do trato no ano de 1562. E, mais, não era Francisco Barreto o governador. De uma assentada corrige-se não só a data da ida de Camões para Macau, que o professor José Armando Saraiva havia proposto em 1978, como aponto pela primeira vez a identidade com quem o nosso debate foi para esse estabelecimento português na China. Em 1562 com Pero Barreto e não em 1563 com os jesuítas, como defendia José Armando Saraiva. Mas qual a qualidade em que o poeta vai para Macau? Voltemos mais uma vez a Couto, de novo ao velho cronista. Voltemos à versão extensa da década oitava, onde Couto diz textualmente que o governador deu, aí no fim, vejam no final, o governador deu ao poeta o cargo de provedor dos defuntos. Que governador? Em 1562, o governador já é Dom Francisco Coutinho, o conde do Redondo, a quem o poeta dedica um poema na edição de 1563 dos Colóquios do Simples e Drogas de Garcia de Horta. Aliás, o primeiro poema do nosso poeta que é publicado. Ora, é este governante justamente que o poeta agradece, numas redondilhas, a sua libertação da prisão por dívidas. E numas trovas, um emprego. Camões estava preso por dívidas a Miguel Ruiz Coutinho, da alcunha Fios Secos, parente de Dom Francisco Coutinho. Acresce que o poeta e Dom Francisco Coutinho já se conheciam do reino. E, além disso, como aponta Jorge Sena, ainda havia laços familiares entre o poeta e a casa dos Coutinhos. Tudo isso terá facilitado
para a libertação do poeta e a ordem do vice-rei ao capitão da viagem Pero Barreto para lhe dar o cargo de provedor de defuntos nessa viagem para a China e Japão de que fala Diogo de Couto. O capitão Pero Barreto, aliás, fazia pela terceira vez essa viagem, sempre por conta do tio, o então ex-governador Francisco Barreto. E era ele que, durante a viagem, ele, Pedro Barreto, que por inerência assumia o lugar de provedor dos defuntos da viagem, pelo que não se terá importado nada, mesmo nada, em ceder esse insignificante cargo, insignificante à época, entendamos, ao ainda consagrado, não consagrado poeta Camões, que como letrado que era, o qualificaria para as contas e burocracias das funções. Podemos assim concluir que Camões foi provido como provedor dos defuntos nessa viagem para a China e Japão, que em 1562 foi feita sob comando do capitão-mor Pero Barreto Rolim, e nos 2 anos que estanciou em Macau foi, por inerência, o provedor dos defuntos da luz agente moradora no estabelecimento mercantil de Macau, nos precisos termos em que o capitão-mor da viagem era, também por inerência, o capitão da cidade. Ora, todos estes indícios apontam significativamente para a historicidade da presença de Camões em Macau, que a partir de 1560 já é definitivamente o porto de troca mercantil entre a China, Portugal e o Japão, ou seja, o porto das partes da China, que a cronística e não só refere tantas vezes ter sido visitado pelo poeta dos poetas, a começar pela ilustríssima professora Carolina Micaelis Vasconcelos, há mais de um século, e que inclusivamente defende que parte dos Lusíadas foi escrito em Macau, pelo menos o canto quinto. Sabemos isto desde 1917, e graças a Diogo do Couto, o cronista. Mas atentem a isto. Já antes, como mero soldado, Diogo do Couto havia levado consigo para o reino um diálogo de soldado prático. O primeiro, um diálogo de soldado prático. Após 10 anos ao serviço do governo da Índia, para felicidade nossa, a armada onde seguia é obrigada a voltar para trás, quando estava quase a atingir o Cabo da Boa Esperança, é obrigada a voltar para trás e vai fundear aonde? Na ilha de Moçambique, onde vai encontrar quem? Luís Vaz de Camões. Durante esse período de são e amistoso convívio, de maio a novembro de 1569, na ilha de Moçambique, de novembro desse ano a abril de 1570, na viagem que fizeram juntos para o Reino, e depois no Reino até Diogo de Couto regressar à Índia em abril de 1571, ambos puseram-se acertados sobre as novidades de um e do outro acerca dos anos de ausência. E, felizmente, é disso que Couto se faz eco para a posteridade no seu diálogo soldado prático, que leva consigo para apresentar ao rei e dele obter uma paga pelos serviços no Oriente. Se em 1917 ficámos a conhecer o cronista, em 2001, com a edição por Coimbra Martins deste primeiro soldado prático, ficámos a conhecer o dialogista, o autor do diálogo, dialogista. E o que diz o dialogista, então, com 27 anos, tinha na altura 27 anos, quando regressa ao reino. O testemunho de Couto, nesse primeiro soldado prático, de 1569, está plasmado no capítulo 25, dedicado à China. No capítulo 25, imagine-se, quase a fechar. O tema do diálogo é de um experiente soldado, veterano da Índia, em conversa com o vice-rei, sem conhecimento da Índia, mas está prestes a partir para a sua volta missão do Oriente. Portanto, dialogam, falam da jornada, da armada, disto, daquilo, enfim, de uma série de coisas, vou-vos poupar para não vos enfastiar, mas sempre o soldado fala sempre com a mesma segurança de um assunto ao outro. O soldado fala com desassombro, que chega às raias da insolência, se não da provocação, isto nas palavras de Coimbra Martins. Mas depois, já no final, depois de abordarem temas variadíssimos, que, mais uma vez, vos vou poupar, antes de acabar com essa edificação moral do vice-rei, o dialogista surpreende o leitor com uma menção ao Celeste Império. Ao Celeste Império. Fala aí da inconveniência, do atrativo da China.
estava aí demasiada gente para lá, portanto, da inconveniência do atrativo da China, explicando que não devem os portugueses fazer assento em Porto daquele império. Ora, tendo o soldado Diogo do Couto, ora dialogista, desenvolvido sobretudo atividades de caráter bélico por toda a costa ocidental do Indostão, estou a citar Rui Manuel Loureiro, nunca tendo sequer atingido Malaca, percebe-se que o soldado diz sobre a China nesse capítulo 25 não vem diretamente da experiência pessoal do dialogista, mas antes do testemunho de outrem, de alguém com quem se cruzou. Não é tanto o soldado dizer que a China, agora acompanhe aí no diapositivo, por favor, não é tanto o soldado dizer que a China é agora um valha-coto dos tocados da enfermidade da Santa Inquisição, ou de mostrar a preocupação que daqui a poucos tempos a Índia será a China. Isto é, que o país a que os portugueses afluirão será a China e não mais a Índia. Não, não. O que espanta são detalhes como o da identificação do Capitão Mor, que se achou em um domingo com 600 homens ouvindo missa, em traje de ver a Deus, com capas de escarlata, em um porto da China, de tal ordem que o editor do primeiro soldado prático, António Coimbra Martins, em 2001, não ter dúvidas em anotar os seguintes comentários. Vejam embaixo em castanho. Diz ele que o capitão Mor, João Barreto, não é João. Está escrito João em vez de Pero, por lapso do copista, pois a personagem a preço seria Pero Barreto Rolim, muitas vezes designado apenas por Pero Barreto, e que o mencionado Porto da China trata-se de Macau certamente. Palavras do comentarista e do primeiro editor deste primeiro soldado prático, foi a primeira vez que saiu integralmente, com estes pormenores todos, impresso e publicado. Ora, o entrelaçamento de todos estes dados permite-nos identificar o Porto de Macau e que o episódio da missa ocorreu como tendo sido em Macau no ano de 1562, quando Pedro Barreto foi o capitão da viagem para a China e o Japão e levou consigo nessa viagem o nosso Luís Vaz de Camões como provedor de defuntos, como defendo desde 2012. Mas há curiosidade, mas há aqui agora uma coisa muito interessante, muito curiosa. Em 1578, o investigador Sir Arthur Lee Francis Askins já havia intuído que os dados transmitidos por Diogo de Couto tinham sido colhidos do próprio Camões na ilha de Moçambique. Ele é o editor crítico e comentador do Cancioneiro Cristóvão Borges, que foi fechado em 1578, ou seja, ainda em vida de Camões, e vejamos o que diz o Sir Arthur Lee Francis Askins em 1578, na página 216 desse cancioneiro. Diz ele, o historiador, Diogo de Couto, teria recebido informes diretamente do poeta antes de 1570 e muito provavelmente durante a sua estadia em Moçambique ou na viagem de regresso. Teria também colhido as linhas gerais, se não todos os detalhes, do período de Camões em Macau. Isto é dito em 1500, isto é dito em 1979, data em que isto foi publicado. Que intuição tão certeira que ninguém ligou nada. Assim, de novo, ao questionarmos sobre a fonte de toda esta informação, ele, Diogo de Couto, que se ufana de recolher informação mais fresca e limpa que aqueles que vivem a muitas léguas de distância, só podemos concluir, foi sobretudo de Camões, mas também do capitão Pedro Barreto, que o dialogista obteve estes informes na ilha de Moçambique, ou a caminho do reino, em 1569, até 1570. Foi, pois, graças a esse encontro histórico na capitania de Moçambique, que Diogo do Couto pôde ter legado à posteridade o informe sobre o momento em que Camões esteve na China, com quem para lá foi, e que o Porto da China que o nosso poeta tocou e estanciou foi Macau. Graças ao duplo testemunho do grande historiador,
conhecido um desde 1917 e o outro desde 2001, podemos finalmente colmatar alguns hiatos no que toca à biografia de Camões no Oriente, respondendo à grande dúvida da historiografia oriental camuniana, por onde andou Camões nos anos 1560. Assim, tendo sido libertado pelo vice-rei Dom Francisco Coutinho, logo que este foi investido em setembro de 1561 no governo do Estado da Índia, embarca em abril de 1562 na nau do trato com Pedro Barreto, nesta viagem para a China e Japão desse ano, e permanece em Macau os 2 anos que a tradição consagra, deixa Macau em 1564, ou no mais tardar em 1565, dependendo das monções, sofre o naufrágio na latitude do Mekong, então pertencente ao Império do Camboja, governado então pelo rei Barron Riacha I. Um parênteses para recordar que nessa altura este litoral cambodjano, que hoje é Vietnã, o litoral desta região que os portugueses designaram por Cochinchina, era frequentado pelos portugueses, ou por necessidade de escala, enquanto aguardavam a mudança da monção, ou por comércio, por curso, temporal, desvio de rota, naufrágio, missão diplomática ou de evangelização, e algumas situações para apanhar transporte que os levasse a outro destino. Isto são referências que eu li em 2 livros, um no Ceuta Timor, Luís Filipe Tomás, e no outro, no livro Portugueses em Terras do Taivet, Cochinchina e Tun Kim, de Isabel Tavares Mourão. Nessa região, então Camboja, o nosso VAT terá sido acolhido por compatriotas após o naufrágio e recebido cuidados de saúde de monges budistas e por tempo não determinado e seguido para Malaca numa qualquer nau de mercadores portugueses ou mesmo num baixel de indígenas que para lá o tivesse conduzido. Palavras de Wilhelm Storck, na vida e obra de Luís Vaz de Camões, há 140, 50 anos. Bom, terá então, a partir de Malaca, visitado a fortaleza de Ternate, para onde normalmente seguia de Malaca uma armada portuguesa em busca do cravinho, e regressado nela para Coxim, onde finalmente embarcou, em finais de 1567, com Pedro Barreto para Moçambique. É curioso, mas não surpreende, como o historiador francês Achille Dauphin-Meunier, numa obra de 1961, não deixa de evocar a tradição da passagem do nosso VAT pelo Camboja, na sua Histoire do Camboja. Não surpreende, claro, porque ele não ignoraria quem era Camões, não desconheceria que o próprio Camões fala do naufrágio naquela latitude do Camboja, atual Vietnã, nos Lusíadas. Por isso, o que surpreende não é essa referência, o que surpreende é que ele diz mais qualquer coisa, diz mais qualquer coisa. Por favor, acompanhem-me aí nesse texto que eu traduzi ali do francês e que diz assim: durante o reinado de Barron Riachá, o grande poeta português Camões, autor dos Lusíadas, desembarcou no Mekong. Ok. O seu navio naufragou no Mekong, mas Camões conseguiu salvar das águas o manuscrito da sua epopeia e, em sinal de gratidão, dedicou cerca de 20 versos ao Camboja e às margens hospitaleiras do seu rio. Ora bom, a novidade aqui, claro, está na surpreendente indicação precisa do tempo da passagem de Camões pelo Camboja, no reinado de Barron Riachá I. Esse reinado começou em 1566, durou 10 anos, foi até 1576. E Sócrates de Oliveira, diplomata e escritor brasileiro, ao mencionar essa tradição nascida no Camboja, exulta com a menção feita pelo historiador francês, dizendo que a informação... Bom, alguém está aí com som a perturbar-me. Ao mencionar essa tradição nascida no Camboja, exulta com a menção feita pelo historiador francês, dizendo que a informação é valiosa, mas cai no pecado de duvidar que possa ter sido durante o reinado de Barron Riachá, pois este, diz Isócrates de Oliveira, só começou a governar em 1566. Ora,
Ele está a raciocinar com a cabeça cheia da errada historiografia tradicional dos anos 1550. Como se deduz, por aquilo que eu disse, foi o historiador francês que, na minha opinião, acertou na mouche, como ele diria na sua própria língua, na mouche. Não consegui descortinar qual terá sido a fonte de Dom Famenier, pois ele não indica, mas de facto foi mesmo durante o reinado de Baron Riachá I, de 1566 a 1576, que Camões, perdido o seu navio, teve de ficar por hospícios alheios degradado, canto sétimo, durante um longo período de tempo. Por tudo quanto foi exposto, não faz qualquer sentido duvidar da força historiográfica, da tradição secular, do distanciamento de Camões em Macau, alicerçada na memória coletiva de gerações de Macau, em documentos e em duas obras fundamentais, de resto, de um dos nossos maiores cronistas, o autêntico, como é dito, o autêntico Diogo do Conde. Termino lembrando as palavras de um outro historiador, o professor doutor João Paulo Oliveira e Costa, que além de ter prefaciado a segunda edição de 2021 do meu Camões em Macau, uma verdade historiográfica, conferiu-me a honra de apresentar em sessão pública da secção Luís de Camões da Sociedade de Geografia de Lisboa, em 3 de junho de 2022, e de ter aí apresentado a sua conclusão desta maneira com que termino. E o que é que ele diz? O que ele disse. Se alguém tinha dúvidas, deixe de as ter, pois Camões teve em Macau de certeza, nos inícios do século XVI. Muito obrigado, tenho dito.